Muito boa tarde. Para encerrar o programa, pelo menos esta parte do programa, tenho a honra de apresentar o arquiteto Walter Roça, que é professor associado com agregação do Departamento de Arquitetura da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, onde já desempenhou praticamente todos os cargos, e tem sido muito ativo na criação de cursos de pós-graduação, orientação de teses de mestrado, doutoramento e de pós-doutoramento. Também tem uma consolidada e reconhecida carreira internacional, testemunhada pelas múltiplas participações, quer como professor convidado em prestigiadas universidades estrangeiras, e confirmada também pela numerosa bibliografia que tem publicado em outras línguas que não o português. Na minha modesta opinião, de um leigo nesta matéria, um dos mais reputados especialistas portugueses nos temas a que se tem dedicado, particularmente no domínio da história da arquitetura e do urbanismo, do património e do planeamento e ordenamento do território e, sobretudo, no conjunto de iniciativas que, sob sua direção, têm sido subordinadas ao tópico que tem dirigido, coordenado e colaborado, património de influência portuguesa. Alia uma alta capacidade de investigação e até de especialização, com um pendor também para o campo não só da história, o que abre muitas pontes interdisciplinares, mas também para o campo da conceptualização. Da sua imensa bibliografia, no qual se contam obras de referência, particularmente em relação aos problemas da história do urbanismo, daquilo que poderia designar como época pré-moderna, queria destacar o seu trabalho Cidades Indo-Portuguesas, contribuição para o estudo do urbanismo português no Indostão Ocidental. Uma outra obra de referência, além da Baixa, Indícios de Planeamento Urbano na Lisboa Setecentista, uma obra que toca mais com o tema de hoje, Diversidade, Urbanografia do Espaço de Coimbra até ao estabelecimento definitivo da Universidade, e o seu último trabalho, de 2014, Fomos Condenados à Cidade, uma década de estudos sobre património urbanístico. Por tudo isto, convido-os a ouvirem com atenção e, sem dúvida, com proveito, aquilo que o professor arquiteto Walter Roça aqui hoje nos tem para dizer. Tem palavra. Muito obrigado, Sr. Professor Fernando Catroga. Eu devo dizer-lhe que fiquei um bocadinho preocupado quando soube que era quem me ia apresentar, e a única coisa que diminuiu essa preocupação era se fosse eu ter que o apresentar a si. Portanto, serviu-me de consolo. Muito obrigado. Obviamente, nestas ocasiões as pessoas têm tendência a não digo a exagerar, mas a destacar apenas as coisas boas, as coisas más depois vêm na prestação a seguir. Portanto, muito obrigado. Queria também agradecer na pessoa da senhora vice-reitora a organização, não o convite apenas, mas a organização que está a chegar ao fim, de facto, extraordinariamente eficaz, simpática e com um grande resultado, da qual, obviamente, os meus colegas da Comissão Organizadora, na pessoa da doutora Maria Helena Coscoelho, mas também os demais colegas, obviamente têm também uma grande responsabilidade.
Obviamente também me compete agradecer o convite, mais pela reflexão que me permitiu fazer sobre e o desafio que me foi feito. Nós hoje à tarde tínhamos necessariamente dois temas excêntricos, eu não diria exóticos, porque pode ter uma leitura errada, designadamente para a brilhante conferência anterior, mas de qualquer maneira foi um desafio muito interessante e portanto eu, para não me despistar, vou passar a ler. Ao longo destes 2 dias assistimos a um memorável exercício científico e cultural em torno de 2 temas convergentes. Os 950 anos da Reconquista Cristã de Coimbra e a história da cidade, da região e até da península nesse tempo, tendo como ponto de partida a figura de Segisnando Davides. A sugestão está no próprio título das comemorações, celebrar 950 anos do tempo de Dom Segisnando, que este congresso encerra, lançadas em 26 de abril último pela Universidade de Coimbra e a Agência para o Desenvolvimento dos Castelos e Muralhas Medievais do Mondego. Refletiu sobre Coimbra, a sua região e também sobre a Espanha. Contudo, o título específico e muito sugestivo deste congresso é Coimbra, Cidade Aberta. E, de certa forma, foi diálogo em torno disso, com o espelho dos nossos tempos, a encomenda a que procuro dar resposta. Apesar de o fazer no final da reunião, não a entendi como devendo ser uma síntese, mas antes uma reflexão, em forma de ensaio, sobre a contemporaneidade e algumas questões abordadas com profundidade pelos colegas. Declarar uma cidade aberta é, como se sabe, uma medida militar extrema, no fundo, uma rendição para a proteção dos seus cidadãos e da sua materialidade, do seu património. Assim aconteceu, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, com cidades que desejamos imortais, como Atenas, Roma ou Paris. Claro que nunca foi, nem é essa a situação de Coimbra, bem pelo contrário, mas a sugestão implícita na analogia proposta pela designação desta reunião não pode passar despercebida, em especial em tempos de paz. É uma expressão estimulante, tanto quanto tem suscitado o seu uso em contextos muito diversos, desde o título e trama do clássico filme de Roberto Rossellini às comemorações do 20º aniversário do Centro Cultural de Belém. Nesta reunião dissertou-se e discutiu-se história política e militar, língua, textos e documentos, toponímia, arte, arquitetura, ordenamento do território, sociedade, etnias, direito, religião e paz. O livro que daqui vai sair será, garantidamente, um extraordinário estado da arte do cruzamento do modo geral com estas temáticas disciplinares. Ainda que de forma aqui e ali necessariamente enovoada pelas incertezas que a falta de dados determina, consolidou-se a memória e a imagem de um tempo extraordinário, heroico, mítico. Mas o que dele vivemos nós hoje, o que ficou como herança ativa, ou seja, como património? Apenas um mito? Verificamos como se sabe muito mais do tempo de Segisnando que do próprio. Aliás, é o que se sabe do tempo que ilumina a pessoa um pouco para além do que os dados documentais diretos permitem. É uma constatação interessante, pois além de tornar claro como Segisnando não ilumina o que há muito miticamente simboliza, permite-nos falar com menor pudor sobre alguns dos significados mais ligados às heranças contemporâneas do seu tempo. Não é o homem, mas os homens e a sua organização em grupos, o que assim fica em discussão. Por alguns momentos resguardemos, pois, Segisnando do que tenho para dizer, para mais adiante ele poder voltar na dimensão que me parece mais relevante, ou seja, já agora aberta. A primeira vantagem dessa separação é o facto de, com o mínimo de paixões, podermos olhar para a realidade da confluência neste território e naquele tempo de um naipe muito diversificado de grupos étnico-religiosos. Do que se consegue apurar, e aqui se dissecou sobre o quarto século correspondente à governação por Segisnando da região de Coimbra, o então restaurado Condado de Coimbra, ressalta um diálogo intercultural tenso nos interstícios de lutas pela hegemonia, o que vinha de trás e se confirmou de forma manifestamente bélica nas décadas seguintes. Apesar da coexistência em todo esse tempo, é difícil falar de um ambiente em que a tolerância, a compreensão, a harmonia existentes tenham imperado mais do que por períodos intermitentes, como o da governação de Segisnando. Por trás de cada uma das hostes em confronto e das suas bandeiras religiosas havia uma massa com uma enorme dinâmica de interesses, o que fez oscilar a fronteira segundo um movimento que acabou por a levar definitivamente até ao Mar das Éguas em 1249,
e em pleno Mediterrâneo, em 1492, este um dos marcos cronológicos possíveis para se delimitar o fim da Idade Média. E o que ficou nesse território dito reconquistado, por quem no fim escreveu a história, foram países até há bem pouco tempo com Estados assumidos e proselitamente católicos e não simplesmente cristãos. Na realidade, aos 248 anos que mediaram entre a reconquista cristã de Coimbra e a queda do Reino de Granada, os reinos ibéricos desenvolveram ações que em bem pouco tempo concluíram o processo de erradicação de qualquer outra confissão religiosa que não o catolicismo e durante séculos fizeram tudo para a manter. É o resultado da história para quem acabou por vencer os conflitos do tempo longo de Sesenando. No início estavam no terreno os residentes, resultantes das sucessivas vagas invasoras romana, sueva, visigoda e islâmica, esta protagonizada por árabes, berberes e amenitas, presentes por conseguinte, mas em muito menor número. Poucos mais seriam os cristãos asturiol-leoneses e os provindos de além Pirineus. Estavam também judeus, o grupo étnico-religioso que menos interveio nas lutas pelo poder. O grupo mais numeroso era, sem dúvida, o dos tais residentes, genericamente designados moçárabes, mas incluindo, além dos cristãos, uma minoria dos, entretanto, convertidos ao islamismo, ou seja, os muladis. Numeroso e menos homogéneo, pois não só era constituído por essas duas opções confessionais, como resultava de um longo processo de mestiçagem iniciado com a romanização da Ibéria. Mestiçagem que, muito ampliada e diversificada, continua a caracterizar os residentes do território, ou seja, os portugueses. Tal como eles, não somos uma raça, nem sequer uma etnia, e tiramos muito proveito disso. Ao invés da esmagadora maioria dos países europeus, Portugal tem um nome que provém de um sítio, não de uma etnia. Uma vez resolvida a questão básica de o domínio do território ser de muçulmanos ou de cristãos, com a vitória destes em Coimbra em 1064, decidida pelas de Ceia, Lamego e Viseu entre 1055 e 1058 e consolidada com a de Toledo em 1085, desde logo ganhou corpo a luta entre as famílias cristãs, a qual se intensificou com a morte de Sesenando em 1091 e a integração do Condado de Coimbra no Portucalense. Outro dos seus principais marcos foi o Concílio de Burgos, de 1080, que determinou a adoção da liturgia romana na Península, ou seja, a vitória ou uniformização da liturgia pelo modelo de Além-Pirineus, sob o rito hispânico ou moçárabe. Por entre outras razões, o isolamento motivado pela islamização levou ao desenvolvimento autónomo daquela prática e codificação litúrgica sob matizes provindas do cristianismo oriental, implantadas no Baixo Império e evoluídas ao longo dos reinos suevo e visigodo. Do Império Romano até ao início do longo processo de fundação da nacionalidade portuguesa no século XII, foi seguida pelos residentes que professavam o cristianismo. No tempo Sesenando, contava, pois, uns largos séculos de uso e desenvolvimento cotidiano num domínio fulcral na construção de uma identidade comunitária. Razões mais do que compreensíveis para que se tenha constituído na bandeira da resistência contra os últimos invasores que, ironicamente, ou talvez não, foram apenas quem se propôs expulsar da Espanha quem não fosse cristão. Entre outras, era uma novidade, uma reforma que impuseram à luz de uma manifesta intolerância religiosa que, aliás, frutificaria pelos anos adiante. E assim, aos olhos de hoje, emergem os moçárabes, os protagonistas do que quase chegou a ser uma alternativa potencialmente mais integrada e integradora para o futuro da Espanha, e emergem como as maiores e mais silenciosas vítimas da Reconquista, pois com ela se diluíram na história. Vivemos um tempo em que diversas realidades contemporâneas e o desenvolvimento de outras formas de fazer história facilitam a compreensão da crueldade e injustiça desse silenciamento. São e foram muitos os regimes musculados onde minorias governam oprimindo as maiorias, quando o ideal democrático que utopicamente queremos global advoga o governo da maioria com respeito pelas minorias. Vista na perspectiva dos invasores, a diferença litúrgica como questão fraturante do lado cristão da Reconquista foi um dos seus principais instrumentos para o controle dos acontecimentos. Até porque se constituiu um elemento aglutinador dos intervenientes de Além-Pirineus com os chefes cristãos do norte peninsular, asturiano, navarro, leonês, se bem que articulada com outros métodos como, por exemplo, uma consistente política de casamentos.
Assim se desenvolveu um contexto favorável à atração e acolhimento de comerciantes, cavaleiros, clérigos e ordens religiosas, mais uma novidade, etc. São processos que se vislumbram já antes do tempo de Segismundo, se instalam durante e produzem efeitos hegemonicamente concretos depois. Um deles, a fundação da nacionalidade portuguesa, dinâmica que, uma vez anunciada por meados do século XII, levaria ainda bem mais de um século a consolidar-se. Contudo, e como fomos vendo ao longo deste Congresso, não se pode dizer que o que parece ter sido o projeto de Segismundo, a já referida alternativa que a taxonomia política de hoje, por certo, classificaria como uma terceira via, não tenha surtido efeitos, não tenha condicionado, ou melhor, contribuído para a determinação de especificidades no tempo longo da fundação de Portugal. Como em muitos processos políticos complexos onde se confrontam grupos fortes e hegemónicos, os moçárabes protagonizaram aquilo a que, também em jargão atual, poderemos chamar de força débil, conceito da física quântica de que, como de George Agamben, abusivamente me aproprio. O que a partir de dado momento se exprime pela afirmação de Coimbra e da sua região, não como fronteira de um ou outro lado da contenda entre cristãos e muçulmanos, mas como encruzilhada de acolhimento de um novo projeto de soberania. A instalação dos primeiros pilares do que viria a ser o Estado português em Coimbra com Afonso Henriques, depois da Batalha de São Mamede, só assim se justifica. Fora da influência direta da nobreza terratenente do norte galaico-português, também ela mestiça à sua maneira. Como se sabe, em síntese, a criação do Mosteiro de Santa Cruz, por um lado, e a conversão ao catolicismo pós-grande cisma da Cátedra Diocesana de Coimbra, por outro, são dois bons exemplos do que, recorrendo abusivamente a José Matoso, era a oposição e foi a composição entre os dois ramos cristãos presentes em Coimbra, mas também nos territórios que, entretanto, se conquistavam a sul no longo reinado de Afonso Henriques. Claro que numa visão macro foram os latinos, romanos ou gregorianos que saíram por cima, mas isso não pode iludir o efeito de diluição no seu seio das comunidades que fui apelidando de residentes. Na realidade, a maioria silenciosa, a tal força débil de todo o processo, a qual teve como único chefe forte Segismundo, o homem que ao longo deste ano a região de Coimbra homenageou. E neste congresso recordou-se e avançou-se muito no conhecimento, com o germen interdisciplinar, do quanto isso marca de especificidade a identidade portuguesa. Que bem que assim se compreende e justifica o mito de Segismundo Davides. Já não é novidade designar como capitalidade essa centralidade de Coimbra dos primeiros tempos da autonomia portuguesa, assim induzida e imbuída de espírito moçárabe. Já há algum tempo apresentei a leitura da sua extraordinária expressão num plano de reforma urbana e urbanística que não terá tido qualquer instrumento específico, mas se me afigura como claramente dedutível na articulação e integração de um vasto conjunto de obras promovidas por Afonso Henriques ou alguns dos seus validos. Invoco pelo facto de se me apresentar como a melhor demonstração da relação entre o novo poder e a comunidade de encruzilhada que o centralizou. Valor histórico e identitário, por conseguinte patrimonial, que nesta cidade só encontrou paralelo 4 séculos depois na fixação da Universidade Portuguesa, constante e única até à implantação da República. De facto e compreensivelmente, a presença ininterrupta e a importância histórico-cultural da Universidade em Coimbra têm ofuscado a relevância, também ela histórico-cultural, da capitalidade coimbrana na construção da nacionalidade. Porém, são as duas faces de uma mesma moeda, cunhadas em tempos diferentes sobre um mesmo espaço. Como alguns o têm demonstrado, projeto algum de fundação de uma nacionalidade se estabeleceu sem contemplar a criação de estudos superiores, ou mais precisamente, de um estudo geral. Ou seja, a universidade é, tendemos a esquecê-lo, um dos pilares da soberania. A fundação da Universidade por Dom Dinis em 1290 teve como pano de fundo a assunção da língua vernácula, a nacionalização das ordens militares, as inquirições, a centralização e divisão dos poderes religioso e civil, a implantação do direito romano, etc. Como implementar tais reformas fundamentais para a consolidação do projeto nacional sem pensamento e formação próprios? Basta isso para se compreender porque foi uma instituição pública, régia desde a fundação até ao fim da monarquia, com uma autonomia muito variável ao longo do tempo, mas, repito, eminentemente pública e de serviço público.
quando a sua gestão e orientação estiveram sob a influência hegemónica da Igreja, tal só aconteceu porque era também essa a orientação geral da monarquia, do Estado e até da comunidade nacional. A intolerância religiosa que também protagonizou foi fruto do tempo próprio para tal, pese embora a visão negativa que ficou para a história e as lições que disso não podemos deixar de retirar. Invoco, como mero exemplo, as perseguições integristas contra os adjornatos professores do Colégio das Artes, após a fugaz década de verdadeira primavera cultural, que foi a criação daquela instituição propedêutica na esteira da Reforma Joanina e instalação definitiva da Universidade em 1537. Poderíamos agora evoluir pela Reforma Pombalina, lutas liberais, Estado Novo, etc., onde veríamos de tudo. Uma universidade retrógrada, citacionista e reacionária, uma universidade dividida, protagonizando os debates em curso no país, uma universidade progressista, uma universidade monolítica, uma universidade plural, etc. Contudo, nunca uma universidade aberta, ou seja, rendida a terceiros, se lermos essa expressão à luz do conceito militar de cidade aberta inicialmente invocado. À sua maneira e com inevitáveis vicissitudes, desde a sua fundação, esta universidade foi, pois, acompanhando as revisões e concretizações do processo histórico português, partilhando a sua tarefa com as congêneres que desde há cerca de um século inevitavelmente foram surgindo. Logo nas suas primeiras fases é muito interessante, até porque reforça o seu caráter unitário, o seu historial de itinerância pendular entre Lisboa e Coimbra ao longo do instável século XIV. Teve logo instalações construídas de propósito no sítio da atual Biblioteca Geral, junto ao Paço de Alcáçova, mas isso não foi suficiente para então se fixar. Foi necessária uma alteração radical do seu enquadramento na agenda nacional, a convergência de um conjunto de fatores que determinaram a necessidade do seu crescimento exponencial em pessoas, estruturas e meios, dos quais destaco a renovação integral dos processos de produção de conhecimento e de ensino vigentes, e o crescimento da demanda formativa conjugado com um aumento muito substancial das necessidades da comunidade e do Estado. Como é evidente, refiro-me à convergência do humanismo renascentista com o processo da expansão ultramarina, o qual foi um desígnio, ou melhor, um exclusivo ibérico ao longo dos séculos XV e XVI. Não podem, pois, restar dúvidas sobre o facto de a reforma da Universidade, empreendida em 1537 por João III, em grande medida resultar dessa nova etapa do projeto nacional que foram os descobrimentos e expansão. Reforma que na realidade se constituiu como uma refundação moderna, ditando a sua instalação definitiva em Coimbra, ou seja, fazendo com que só desde então se possa designar a Universidade Régia Portuguesa por Universidade de Coimbra. Mas porquê Coimbra? É uma discussão antiga e que continuará sempre e enquanto se recorrer a métodos positivistas para a alimentar. Por essa via sabemos como foi considerada a hipótese de Évora e de Torres Vedras, tal como foi grande a pressão para em Lisboa se manter reformando-se. Todas as cidades da corte, em especial Évora, que João III inquestionavelmente preferiu a Lisboa como sítio para estar. Uma corte cosmopolita, crescentemente erudita, é certo, mas que para além do inevitável bulício tanto atraía intelectuais como embusteiros, não garantindo o recato pretendido e de facto necessário que, como muitas outras localidades do país, Coimbra oferecia. O facto de antes ter sido sempre Coimbra a alternativa a Lisboa pesou de certo, mas também os recursos económicos, fundiários e culturais de Santa Cruz, sendo muito importante vincar a relevância dos últimos. Que outras instituições portuguesas teriam então espessuras cultural, imaterial e imaterial, livraria, por exemplo, comparáveis? Apenas Alcobaça, sem suporte urbano suficiente, e São Vicente fora, na cidade de onde precisamente se queria retirar o estudo. Além de tudo mais, Coimbra tinha sido a alternativa a Lisboa no acolhimento da universidade e era, como sempre, um incontornável elo de centralidade, ou melhor, de encruzilhada, de articulação entre o norte e o sul do reino, até do seu interior com o litoral. O mais relevante argumento de todos os que de certo então se ponderaram e conjugaram são conhecidas as características reflexivas e irresolutas da personalidade de João III, terá sido o peso simbólico, o estatuto histórico da cidade, o qual era amplamente reconhecido.
Entre outras intervenções de renovação e ou restauro, como as dos conventos dominicano e franciscano masculinos, havia sido recentemente finalizadas ou decorriam ainda as obras régias de renovação e ou restauro do Paço de Alcáçova, da ponte e de toda a frente fluvial, e tinha-se concluído recentemente a construção e instalação do Hospital Real na praça. Tudo isso determinado por Manuel I, depois de em 1502 ter visitado a cidade no âmbito da sua peregrinação a Santiago de Compostela. Terá então sido determinante o choque causado pelo estado de ruína do espaço de acolhimento e de conservação dos próprios túmulos dos primeiros reis. Pelas razões que tenho vindo a elencar, não é apenas Santa Cruz, mas Coimbra em toda a sua dimensão histórica e simbólica, o panteão da nacionalidade. Para um monarca que tudo fez pela sua legitimação, a correção dessa degradação foi um imperativo que se constituiu numa verdadeira pedra de toque para o plano de reforma urbana que, como o de Afonso Henriques, antes referido, implementou. A vinculação de Manuel I à cidade tem ainda como boa prova o lançamento das obras de renovação do Paço de Alcáçova, ou não seja este o único longe das muitas do género que promoveu no eixo Sintra-Tejo-Évora. De facto, é nas obras de renovação do panteão dos primeiros reis e do primeiro passo da monarquia portuguesa que reside a diferença que a reforma manuelina de Coimbra apresenta em relação às muitas outras que o mesmo monarca empreendeu em outras cidades e vilas do reino. João III conheceu muito de perto essa realidade, pelo menos a partir da demorada visita que empreendeu à cidade em 1527. A partir dela, promoveu um conjunto de reformas, designadamente no Complexo de Santa Cruz, onde de forma alguma se ficou pelo edificado, intervindo nos níveis mais profundos e estruturais da instituição e, desde logo, promovendo o desenvolvimento da sua componente académica. Além de tudo o que tenho vindo a listar, ficou também conhecedor do muito qualificado conjunto de empreiteiros, artistas e pedreiros radicados na cidade, os quais executavam reformas que o pai, ele e as ordens religiosas já há 2 décadas de forma efervescente levavam a cabo. Isso conduz-nos a uma outra realidade que também considero muito importante para a escolha de Coimbra como lugar de uma universidade restaurada. O facto de ser uma cidade que desde os tempos de Sesenando foi eminentemente régia, do que a origem do seu património edificado é, pela negativa, a demonstração. Até a exceção do breve ducado de Pedro de Avis, não é relevante, pois além da regulação da vida urbana, pouco aqui residiu e menos ainda interveio. Mais dinâmico na marcação do ritmo de transformação e desenvolvimento da cidade foi o papel dos bispos e do cabido, ainda que muito variável e aquém do que poderia ser esperado. Porém, também eles nunca tiveram o senhorio da cidade. Resumindo, à data da decisão de João III, que tenho vindo a discutir, Coimbra era uma cidade que quase não conhecera e não conhecia outros senhores que os reis de Portugal. São tudo razões que deixam bem claro o quanto a transformação quinhentista da Universidade Régia Portuguesa em Universidade de Coimbra se ficou a dever ao passado de capitalidade da cidade na fundação da nacionalidade e à imperiosa necessidade de uma refundação da instituição com vista a responder às solicitações da modernidade e, com ela, aos desafios do projeto ultramarino português, assim nos deparando com o caráter universalista desse projeto universitário. Claro que continuaram em Lisboa as raízes das instituições do saber técnico que diretamente suportou esse vasto processo, tal como muitas casas religiosas, não só ali como pelo mundo fora, serviram a codificação e divulgação da língua, etc. Contudo, aqueles a quem, à luz dos quadros mentais e sociais de então, chamaríamos hoje, nas suas mais diversas vertentes, quadros superiores da administração, passavam maioritariamente por Coimbra. Por tudo isso vos sugiro a conjugação capitalidade, universidade, universalidade. Pelo enfoque, tema e economia desta conferência e perfil da audiência, estou dispensado de fazer a caracterização do que foram esses mais de 4 séculos da Universidade de Coimbra ao serviço de Portugal e do seu império colonial. Teve altos e baixos, e no que diz respeito à exclusividade que durou até à República, única para qualquer outro sistema colonial, vantagens e desvantagens. Não é um balanço do passado que aqui se me impôs, mas um olhar sobre apenas alguns aspectos do seu vasto legado. Já mais de um século depois de ter deixado de ser a única universidade de língua portuguesa e 40 anos depois, após o fim do Império, estão assim mais do que reunidas, diria mesmo consolidadas, as condições para tal.
Sem qualquer indício de rendição ao que quer que seja, a Universidade de Coimbra é hoje uma instituição descolonializada, plural e aberta como nunca foi, inserida em redes de várias dimensões onde tem de competir saudavelmente com a sua investigação, oferta formativa e transferência de conhecimento. Para tal deve recorrer a todos os trunfos, sacudindo a poeira, desenvolvendo e mantendo um bom conhecimento de si própria, definindo valores, prioridades, estratégias. Por elevadas razões éticas intrínsecas à sua missão, não pode nem deve imacular o seu passado colonial, tratemo-lo pelo nome, e é imperioso abraçar um novo projeto universalista. O seu compromisso continua a ser com o mundo que a gerou e desenvolveu, devendo agora dar mais de si para receber algo em troca. É nesse quadro que, como instituição de produção e transmissão de conhecimento, devemos encarar o reconhecimento da Universidade de Coimbra como património da humanidade. Sempre achei que, interpretadas com rigor as normas da Unesco e feitas as comparações implícitas, só por si o património edificado não chegaria para alcançar essa distinção, pese embora o seu grande interesse. Porém, as coisas nunca são assim tão rigorosas e sabemos hoje que, na prática, teria chegado, felizmente. Contudo, não será sob acusação de excesso de zelo que mudarei a minha opinião, continuando depois a chamar a atenção para o facto, não por mera teimosia, mas porque considero ser nossa obrigação pugnar pela valorização de outros bens do seu património de irrefutável valor universal. Em abono da verdade e fazendo justiça a quem nisso diretamente trabalhou, impõe-se reconhecer que a candidatura apresentada à Unesco não omitiu esta realidade. Porém, tal não mereceu acolhimento pelos colegas do ICOMOS, que a apreciaram. Não fora a intervenção enérgica de alguns dos membros do Comitê do Património Mundial de países do dito Sul, e não teria ficado registado o reconhecimento do valor universal excepcional, é esta a expressão formal, do património imaterial, na realidade universal, da Universidade de Coimbra. Seria grave, até porque não me parece nada inocente nem isolada a relutância dos especialistas do Norte. Atribuo, de facto, a maior importância e significado estratégicos a essa discussão, pois confirma-nos de quem nos devemos proteger e a quem nos devemos dirigir. Melhor ou pior, o património edificado da Universidade, Alta e Sofia, está identificado e delimitado, tem legislação de proteção, quem muito dele saiba e saiba o que nele é necessário fazer, etc. Faltam meios, todos o sabemos, mas essencialmente a vontade de alguns. No que diz respeito ao património universal, já não são possíveis tantas certezas, tanta segurança. Podia gastar algum do vosso tempo tentando esboçar uma caracterização daquilo a que me refiro, mas temos a sorte de ter surgido alguém bem distante do nosso cotidiano que, em 90 segundos, o fez de forma memorável. Alguém do Sul, precisamente um dos tais membros do Comitê do Património Mundial, na discussão final do processo de candidatura. Ouçamo-lo. Não foi possível fazer ligação direta, vamos ver se funciona. Thank you, Chair. I think you have to be Indian and not necessarily from Goa to understand the significance of this, of applying criteria 6. Over almost 500 years, there has been this interface, a continuing interface. The difference I would have is that it was not only the educated elites, it was not only the elites, it was more than that. And there has been a strong influence of the university on Goa's thought and ideas. You must remember that this was an enclave, the only non-English speaking enclave of any significance in India. The French and the Danes didn't really develop that, but it was here that it was established. It is here that this link has been sustained. I see that ICOMOS has insufficiently brought together the tangible and the intangible. I mean, it is not just the property. It's the thought and ideas which are transmitted from here, certainly to India and possibly to many others. But it is also from Goa that we have sent, and there has been this cultural exchange, this intellectual exchange, which continues to this day. Mr. Chair, I have no doubt in my mind that Criteria 6 is an inseparable part of this inscription. Thank you. Ele não teve dúvidas, eu também não. Note-se bem como ele começou.
E agora abuso e no processo de tradução transforma a frase no que me parece ser o sentido geral da sua intervenção. Tem de se não ser de cultura portuguesa para perceber o significado mundial da Universidade de Coimbra. Às vezes o inglês é assim. O então embaixador Oberoi é um indiano sem qualquer ligação a Portugal, um dos muitos não alinhados com os grupos que lutam pela hegemonia do Norte na cultura e economia globais. Nós, como portugueses e protagonistas desta universidade necessariamente alternativa, temos pelo menos o dever de tentar, pois é a condição básica para conseguir. Tenho o privilégio de integrar uma pequena equipa de investigação dedicada a tentar encontrar algumas respostas a este desafio. Trata-se de um pequeno projeto de iniciativa reitoral, sediado no Instituto de Investigação Interdisciplinar e que dá pelo nome Alta Sofia. Tem como escopo gizar em 9 meses um plano integrado e um pequeno conjunto de ações que contribuam para o lançamento da Universidade de Coimbra no espaço de influência portuguesa. Daqui a um mês, a versão preliminar desse plano será submetida à discussão da Academia. O documento final será disponibilizado à equipa reitoral antes das próximas eleições. Foram, entretanto, já lançadas algumas ações, pequenos contributos comparadas com as que já antes desta iniciativa estavam em curso. Com efeito, deparámos com vários projetos e dinâmicas autónomas, para não falar das iniciativas que a equipa reitoral tem em desenvolvimento e a intensa e crescente atividade diplomática específica empreendida na última década. O horizonte de médio prazo é, cada vez mais, e por todas as razões, 2020. Referi muito resumidamente essa experiência para dar testemunho de como existe consciência, conhecimento, vontade, convergência de esforços e o esboço de uma estratégia que tudo integre. Falta elaborar e consolidar o quadro teórico virado para essa ação. O que também aqui estivemos a fazer durante estes 2 dias. É de facto uma tarefa cotidiana para todos, não só pelo excepcional valor de que assim se poderá revestir, mas também para todos poderem se sentir integrados, contribuintes e beneficiários. Afinal de contas, hoje essa tal universidade que é património universal, somos nós e amanhã será quem nós formarmos e seduzirmos. Temos de fixar objetivos, dos quais refiro 3 exemplos de escalas, geografias e âmbitos diversos, apenas para que fique mais claro aquilo a que me refiro, mas não são criação minha. O português é o principal veículo e ferramenta de agregação da cultura de influência portuguesa. Com cerca de 250 milhões de falantes, nativos e em uso cotidiano, designadamente na internet, é a 5ª língua do mundo, a 3ª entre as que têm como suporte o alfabeto ocidental. E a tendência é de reforço desta posição. A Universidade de Coimbra tem pergaminhos nesse âmbito, pode e tem margem para essa concorrência e disso tirar proveito, mas tem a obrigação de ir mais longe, capitaneando nas redes específicas que integra um outro processo. O português tem de se afirmar como língua de conhecimento. Sabemos que isso implica para muitos de nós um esforço de desmultiplicação, mas é uma missão que não podemos recusar, até porque há áreas do saber, em especial das ciências sociais e humanas, que só por essa forma se podem exprimir e desenvolver de forma cientificamente rigorosa. Há iniciativas a decorrer nesse sentido, mas carecem de massa crítica de reflexão, apoio e militância. Só dessa forma lograremos colocar e desenvolver em pleno a nossa cultura e conhecimento num contexto global. Segunda, há, porém, vastos e difusos espaços de influência portuguesa, em especial no Índico e Pacífico, onde, ao fim de séculos como língua franca, o português cedeu lugar ao inglês, o que é um dado histórico irreversível. Mas persistem muitos traços expectantes na cultura material e imaterial com elevado potencial de valorização e desenvolvimento. Em muitos locais há até uma extraordinária receptividade para iniciativas desse género, as quais só podem ser explotadas por instituições de produção de conhecimento com uma ética pós-colonial e dimensão humanista. Podemos e temos de ser nós. 3. E última, por razões que me dispenso de elencar, na linha que tem vindo a ser referida, os nossos esforços de internacionalização, seja investigação, ensino ou transferência de saber, são dirigidos a instituições congêneres e ou dos países da CPLP. Com isso, valorizamos inconscientemente apenas a vertente colonial da diáspora. É hora de nos voltarmos para as vastas comunidades portuguesas de diversas gerações residentes noutros países, que não esses, o que carece de ações específicas e até de enfoques temático-disciplinares diversos.
Ficamos por aqui, pois penso já ter deixado claro ao que me referia quando disse quadro teórico dirigido à ação. Recorrendo aos ensinamentos que a reflexão sobre o serviço que aqui me foi distribuído me proporcionou, o meu contributo vai no sentido de perseguirmos para a Universidade de Coimbra a alegria de encruzilhada, da cultura de influência portuguesa. Não de centro que atrai, suga, aspira, mas uma plataforma de articulação aberta, mas não rendida. Temos assim muito para refletir e conversar cotidianamente durante as ações e em momentos de balanço interdisciplinar e global, o que não deixará de acontecer por falta de oportunidades do calendário celebrativo. Em breve recorreremos aos 725 anos da criação da Universidade Portuguesa, que 247 anos depois definitivamente passou a ser a Universidade de Coimbra, para voltar a refletir sobre Coimbra nas mais diversas e variadas escalas, e há programação em construção nesse sentido. Em 2022 teremos como móvel os 250 anos da Reforma Pombalina, o que nos levará pelo menos até ao Brasil, e daqui a 14 anos deveremos estar a celebrar os 900 anos da Batalha de São Mamede e a discutir o significado que isso teve, não só para a fundação da nacionalidade, como para a construção e contributo da capitalidade coimbrana nesse processo. Em suma, porque é longo o tempo, são muitas as efemérides a que poderemos lançar mão, como pretexto para irmos atualizando os debates sobre quem somos e como fomos, porque somos e onde estamos, para onde vamos. Sejamos universais em terceira via, desenvolvendo a encruzilhada que sempre fomos, recorrendo para isso à nossa força débil. Para mim é esse o caminho e, simultaneamente, a herança legada à região, cidade e Universidade de Coimbra pelo tempo de Dom Fernando, ou mesmo pelo próprio feito mito. Muito obrigado. Bem, depois desta intervenção ousada, fiel ao espírito que presidiu à definição do seu estilo, o estilo ensaístico, e também ao desafio que encerra o conceito de aberto. Eu diria que também aqui ele é aplicável, porque julgo que este é um texto, sendo ensaístico, um texto necessariamente aberto. Eu queria abrir a fase dos debates, porque todo o ensaísmo é polémico, quer a nascente, quer a jusante. Eu peço desculpa, volto a dizer que sou engenheiro, mas vou-me atrever a entrar em questões históricas, seguindo a pegada de um arquiteto. Eu suponho que os moçárabes não desapareceram tão depressa quanto isso. E que o Dom Fernando também não. Eu tenho para mim que o projeto coloniacense, galo-romano, era um projeto de papo-cesarismo, que foi sistematicamente recusado e simbolicamente recusado pela Dona Isabel, pelo Dom Dinis, com as festas do Espírito Santo. Recusou o imperador, o sacro ou o oriental, e recusou o Papa enquanto imperador. Eu suponho que isso é presente ainda hoje e que vem de trás exatamente da recusa dos moçárabes em aceitarem o Papa como imperador.
Peço desculpa, não sou historiador. Pronto. Queria só pôr uma questão, achei bastante interessante a questão da cidade aberta, porque realmente a visão que eu vejo de Coimbra nessa altura, e citando um pouco José Matoso também, é de uma cidade fronteira em que senhores da guerra e grupos combatentes vão para um lado e para o outro e onde se encontram vários grupos culturais. A pergunta que eu queria pôr era se opormos o nome moço-árabe aos cristãos que vivem sob o domínio muçulmano, não estamos, de certa forma, a negar a sua existência enquanto personagens históricas. Porque, reparem uma coisa, moço-árabe tanto pode ser um cristão sob o domínio muçulmano aqui, como disse o professor Adel, como no Egito, como noutra parte qualquer. E estamos a limitar as características próprias de povos que não são iguais, ou quer ao norte do Douro, que já anteriormente eram distintos, e que nós, de certa forma, ao dizer, são moço-árabes, estamos a classificá-los e a pô-los fora. E ficam reduzidos à toponímia e a alguns pormenores. E esquecemos tudo o resto, que de certa forma aquele senhor indiano não fez, ao dizer que foi importante, os portugueses, foi importante o contato cultural e que isso continua, e que eles estão a enriquecer. E eu acho sinceramente, quando chamamos moço-árabe a Dom Segenando, apesar de ser correto, estamos a dar-lhe uma segunda cidadania, porque eles são nossos antepassados. Eles estão connosco. Eles existem. A língua que se falava na altura, por exemplo, quando se falou em linguística, falou só toponímia. Mas não se falou de paleolinguística, não se falou de mais nada. Eu, sinceramente, senti-me triste um bocadinho nisso. E acho que precisávamos dar mais atenção a quem estava aqui, que não eram meramente cristãos sob o domínio árabe. Como se depois da Reconquista, tudo o que eles eram deixasse de ser importante, porque neste momento passaram a ser cristãos sob o domínio cristão. Peço desculpa. Peço desculpa, eu prefiro falar antes do especialista, senão depois fico sem nada para dizer. É só uma coisa muito, muito rápida, porque aliás as duas perguntas, as duas questões encadeiam-se, que é o seguinte: eu acho que a designação de moçárabes não é para cristãos sob domínio muçulmano, é para cristãos arabizados, pelo menos foi isso que eu percebi. Não, é diferente, porque eu, apesar de não ser cristão, aliás não sou coisa nenhuma, sou moçárabe, porque tenho, quer dizer, e isto um bocado como figura, não é? E aquilo que eu disse, isto responde à pergunta do Sr. Engenheiro, aliás, uma característica que tem é que os arquitetos e os engenheiros discutirem estando a dizer a mesma coisa. Mas que é o facto de, o que eu disse, o que eu acho, e pelo menos aquilo que eu tenho aprendido, eu não sou, é que os moçárabes diluíram-se naquilo que hoje é o território português, na altura, não é? Ficaram por aí. E assistimos aqui a várias demonstrações, a letra aparece só substituída mais tarde, depois, mas no fundo ninguém se foi embora. Eu acho que essa é que é a questão. Houve gente que chegou, mas ninguém se foi embora. E eu acho que isto é importante nesta lógica, para mim, que é uma marca cultural portuguesa única na Europa, que é da mestiçagem como dado de partida do projeto nacional. Eu acho que isso é que é uma marca portuguesa que depois, e que nós esquecemos muitas vezes, e temos momentos na história lamentavelmente racistas e etc., mas somos todos mestiços, somos todos mulatos, como diriam os brasileiros, e intensificamos essa mestiçagem ao longo da história, tal como hoje continuamos a fazê-lo. E eu acho que isso é um legado do tempo e que vem daqui, desse hábito de mistura, de miscigenação, de intercultura. Faço apenas um parênteses, porque aí sinto-me mais confortável do que nestes períodos. Não há na história do colonialismo mundial, mesmo do lado espanhol, mesmo, apesar de tudo maior, uma tão enorme capacidade e facilidade e naturalidade de miscigenação. Quer dizer, os holandeses, os ingleses nunca se miscigenaram nos processos coloniais, a não ser em situações verdadeiramente excepcionais. Enquanto no caso ibérico, especialmente no caso português, nunca se fez de outra maneira. E agora então o especialista. Há um momento que se pode precisamente
louvar-se desta miscigenação, há um outro problema que, por ocasião destas jornadas, tem que ser lançada como desafio à comunidade universitária. Portugal foi o primeiro e o último país a estar em todos os continentes e simultaneamente em todos os continentes. Contudo, o trabalho universitário e cultural do que se chamaria orientalismo ou africanismo ou extra-europeísmo tem sido muito, muito débil. Esta é uma das grandes questões que se deve colocar à comunidade universitária no momento em que quer e pretende, e se calhar com justiça, abrir-se ao mundo. Eu gostava de pôr uma questão sobre a pertinência, que eu penso que realmente continua a ser muito grande, da criação de um museu do multiculturalismo de origem portuguesa, que eu propus em 2001. E agora eu gostei imenso de, enfim, toda esta iniciativa, que felicito, e concretamente agora da intervenção do Sr. Arquiteto, de acordo exatamente com esse problema do multiculturalismo e da importância dessa mestiçagem, que muitas vezes não era só uma mestiçagem em sentido próprio, mas também uma abertura enorme que os portugueses sempre tiveram com as ideias dos outros povos. E parece-me que um museu criado com essas novas tecnologias, muitas vezes, porque não se pode estar a pôr objetos muitas vezes originais, mas que parece-me que seria um enorme contributo para esse melhor entendimento que vimos com o Dom Segenando, e que Coimbra poderia ser um sítio ótimo para fazer esse museu. Muito obrigada. Bom, muito obrigado uma vez mais por estas perguntas. A primeira observação é obviamente correta e corresponde à realidade. Eu acho que aquilo que tem sido interessante, eu ainda há uma semana em Paris discutia isso, é muito interessante, aquilo que tem sido a apropriação do mundo anglo-saxónico, a partir da Escola de Estudos Culturais de Birmingham, daquele grupo que inicia a área de estudos culturais, do que é pensamento sobre estas matérias, designadamente as questões de pós-colonialismo, orientalismo, etc. Por exemplo, o Omnibaba vai claramente apropriar-se de pessoas que ele cita, mas depois já ninguém vai ler os originais porque estão em francês, e toda a gente cita o Baba, de escritos que, por exemplo, a cultura francesa, os Pieds Noirs e as pessoas do norte da África fazem durante precisamente a Guerra da Argélia, etc, etc. E, portanto, há aqui, e daqui, por exemplo, a necessidade, que é um dos objetivos da Universidade de Coimbra, uma espécie de utopia, mas de motorizar a ideia da língua portuguesa como uma língua de conhecimento. Nós temos que utilizar o português como base de reflexão e divulgação do pensamento sobre estas matérias. E depois estabelecer relações, obviamente, com as outras línguas, não é? Mas não é possível fazer esta reflexão de outra forma. E por isso eu acho que por outro lado, há também embora tenha havido sempre, mesmo durante o período colonial, reflexão sobre o próprio presente, não há uma preocupação reflexiva sobre estes fenómenos tão grande como existe noutras culturas. Há bocado estava a falar, por exemplo, da cultura francesa, que me parece claro. Eu acho, obviamente, que as universidades têm que cumprir esse papel. É muito interessante o que fazem, o trabalho feito, por exemplo, em algumas universidades brasileiras, numa ou outro
polo de universidades, por exemplo, de língua inglesa, mas que têm centros de estudos portugueses, e era muito engraçado e talvez interessante criar essa rede. E eu acho que isto encaixa um pouco naquilo que a doutora Matilde Sousa Franco refere, e depois começamos logo aqui numa enorme discussão. Por exemplo, a pior coisa que nós podíamos chamar a um museu, quer que fosse, era multiculturalismo de origem portuguesa, porque deixava de ser multiculturalismo. Quer dizer, as questões da terminologia são logo... As questões de terminologia são horríveis. Eu devo dizer que a experiência que tenho de divulgar uma obra na Índia e no Sri Lanka, chamada Património de Origem Portuguesa, foi um desastre. E ainda por cima tinham sido prevenidos para isso. Mas por isso é que nós mudámos para a influência. Portanto, todas estas questões são de facto muito, muito sensíveis. E mesmo este conceito de multiculturalismo, sobre o qual há centenas de metros distante a discutir o tema do multiculturalismo, nós às vezes usamos isto de uma forma um bocadinho flexível demais, mas agora a ideia em si de congregar esta realidade não deixa de ser interessante. Por exemplo, que o Brasil tenha um museu da língua portuguesa. Agora podemos discutir os critérios, se é bom, se é mau, etc., mas tenha, e que Portugal nunca tenha desenvolvido. Talvez o museu seja o próprio país, e talvez isso nos leve a um outro conceito de museu, de uma lógica dentro, como disse, das novas tecnologias. E eu acho que, de facto, há aí um campo fértil, através do exercício e da utilização da língua, na conceptualização destas temáticas. O que é o orientalismo à portuguesa, não é? Pelo lado português, o que é a mestiçagem, todos esses termos muito discutidos, o que é identidade. Nós usamos uma bibliografia sobre identidade excessivamente anglo-saxónica, com uma terminologia que não tem sensibilidade para a nossa identidade, e por aí fora. Quer dizer, podíamos discutir. Eu acho que isso é uma temática extraordinária. E, por exemplo, há muitas vezes, só para terminar, há muitas pessoas que se põem de fora porque não percebem o contributo que podem dar para isto. Eu sou arquiteto e tenho aprendido imenso com outras pessoas. Por exemplo, os estudos medievais são fundamentais para estas questões. Ainda há bocado ouvimos este professor de Direito, juiz, etc., etc. Os estudos de Direito são absolutamente fundamentais para percebermos estas matérias. E, portanto, agora, nós aprendemos muito pouco, e isto é de uma enorme arrogância e indelicadeza, mas aprendemos, não é muito pouco, aprendemos muito menos com as pessoas da nossa área disciplinar do que com as outras, do ponto de vista das estruturas de pensamento e de articulação. Como é óbvio, e que haja um maior entendimento, que fosse um museu a favor da paz. A minha ideia essencial é essa. Com certeza, com certeza. Mais alguma questão? Temos que fechar. Bem, devido às ordens que estou a receber, muito obrigado. Está encerrada a sessão.